A bateria é a extensão daquilo que eu digo para todos. A bateria, ela é a minha voz. Assim como são todas as peças dela, né? Como os pratos, como as baquetas, é uma extensão da minha voz. Tudo começou quando eu era pequeno e eu era como uma criança normal, como qualquer outra criança. Eu queria ser jogador de futebol. E era muito bom porque eu tinha um primo que costumava ir uns campos de barro e jogar na rua. E geralmente a rua não era asfaltada e a gente se divertia muito com a lama da rua e tinha uma ladeira também. Só que tudo isso mudou até o dia que eu vi meu tio ganhar de Natal um violão. O que me chamava a atenção nele era que quando ele ouvia o som do violão, ele parava. Era quase aquela brincadeira que a gente faz de estátua, né? E de maneira muito instintiva, eu comecei a tocar em tudo que eu via. E eu comecei a tocar com ele nas mesas, no chão, nas cadeiras. E aí ele vinha, sentava, pegava o que fosse. Uma caixa de papelão, uma lata de leite, improvisava muito com lata de leite e começava a me acompanhar. Mas aí um dia minha mãe resolveu, né, com muito cuidado que ela sempre teve comigo, ela resolveu me colocar num grupo de escoteiros. E aí eu vi um cara tocando uma bateria. E eu lembro que não foi mais do que 3 minutos. Essa bateria, eu lembro que cor ela era, a marca. E ela era um azul misturado com preto, assim, perolada. E aquilo me chamou a atenção e a porta estava entreaberta, não estava muito aberta, estava entreaberta. E eu olhei por alguns minutos. E foi o suficiente para me apaixonar por esse instrumento. Aos meus 16, 17 anos, eu comecei a visualizar a possibilidade de ser músico profissional. E estudava muito. Eu cheguei a estudar 12 horas por dia, porque era a única chance que eu tinha. Era mais uma questão de sobrevivência do que uma questão só de prazer que eu tinha em tocar a bateria. Aos 22 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro e comecei a tocar com muita gente, né? Rapidamente, minha carreira aconteceu. Liguei para Salvador. Minha mãe não quis me dizer a priori que estava estranho. Depois ela me falou que ela tinha um câncer e que só tinha 20% de chance de sobreviver. Eu deixei todos os trabalhos que tinha e vim ficar com minha mãe nesse período. Ela se recuperou, graças a Deus, nesse período de 1 ano, mais ou menos, que eu fiquei sem tocar com ninguém, só com ela. Mas aí, quando ela melhorou, eu pedi uma chance para minha mãe. Eu falei: mãe, eu queria que a senhora me desse uma chance. Eu queria que você me deixasse estudar por 6 meses, porque eu quero ir para os Estados Unidos. E aí eu lembro que era muito engraçado, porque tinha um amigo meu chamado Jorge Brasil. Eu pedi a Jorginho para estudar com ele, né, na sala dele, tinha uma sala no Pelourinho. E aí, em um desse tempo de estudo, eu me lembro que a Ivan chegou para mim e fez assim: rapaz, vai abrir acho que é um edital, uma coisa assim, em São Paulo, para bateristas que quer fazer curso fora nos Estados Unidos, na Berkeley, que é uma das escolas mais assim, conceituadas assim, no Brasil, né? E eu queria muito estudar fora, né? Aí eu saí de casa por volta das 7 da manhã, andando, porque eu não tinha transporte, não estava tocando mais com ninguém. E ia pro Pelourinho, mas é engraçado que eu nunca achei que eu era vítima. Eu sempre encarei tudo isso como etapas, né? Então, por exemplo, se eu fosse pro Pelourinho andando, na minha cabeça não era que eu estava sem dinheiro, que eu tinha que ir pro Pelourinho, não. Era simplesmente um aquecimento, né? Para que eu pudesse chegar lá. Eu estudava o dia todo com essa água e com essa banana. E aí foi quando apareceu a audição para Berklee, em Boston, né?
essa grande escola de música de jazz lá nos Estados Unidos. E aí eu pedi minha mãe para fazer audição, só que com que dinheiro aí, né? E aí com muito sacrifício a gente juntou, pedi emprestado, e eu morrendo de medo porque aquela era talvez uma chance e tinha tanta gente apostando em mim, aquilo foi muito, muito forte. E aí eu fui. Cheguei lá, fiz a audição e eles me deram a bolsa. Casei, passei 6 meses aqui no Brasil e fui para os Estados Unidos. Quando chegou lá, é engraçado que as pessoas agora as coisas vão melhorar. Não, elas não melhoraram. Encontrei muitas barreiras nos Estados Unidos nos primeiros 6 meses. Mas eu tinha uma coisa que eu tinha chamada fé. Eu acreditava que Deus tinha um plano para mim. Eu sabia que Ele tinha e que Ele ia fazer alguma coisa na minha vida. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, um amigo meu americano que tinha morado aqui em Salvador falou assim: cara, você precisa conhecer um cara chamado Ed Souf. Ed Souf, para quem não conhece, Ed Souf talvez seja um dos grandes professores de bateria que já existiu na história desse instrumento. Alunos como Dave Weckl, Keith Carlock, grandes músicos passaram por esse cara. E aí esse cara, não, vamos lá que eu te apresento. Fui eu, minha esposa e esse cara. E aí, sem marcar horário, batemos na porta dele e ele demorou de atender, mas ele atendeu. E com aquele inglês, ele muito, muito rígido. O que é? O que você quer? Aí eu não sabia o que responder, não falava inglês direito. Eu falei, quero lhe conhecer. Aí ele, eu não tenho tempo, bateu a porta. Aí a minha mulher teve quase com um treco. Ela resolveu bater de novo nessa porta. Eu criei aquela coragem, bati na porta, ele abriu, aí eu disse, a gente veio de longe, você não pode escutar ele um pouquinho? Aí ele fez, tá bom, então entra aí. Aí Ivan entrou, me olhou assim todo, né, tipo, o que é que você tá fazendo? E entrou. Ele aí colocou um CD lá e toca isso aí. Aí eu toquei. Toca isso de novo. Toquei. Botou uma música mais rápida, eu toquei. E aí aquele homem todo rígido olhou pra mim assim, eu quero te ajudar. E um desses dias eu tava lá e a produtora de Klaus Kuhn invade a escola que eu estava estudando e fala para mim assim, você quer tocar com Klaus? Para quem estava lavando prato, ganhava $60 por semana. Tocar com Klaus, que é um artista muito conhecido lá nos Estados Unidos, era um presente de Deus. Eu fui tocar com Klaus, de Klaus a Carrie Job. Da Carrie Job eu fui tocar com outros artistas, fui indicado ao Grammy com um artista como o Ross, né? Rescued, e tudo isso fez com que a gente crescesse muito. E aí meus pais falecem. Meus pais faleceram e a gente volta para o Brasil. Quando meu pai faleceu, me doeu muito porque meu pai faleceu sem nunca ter me visto tocar bateria, né? Ele nunca me viu tocar bateria. E logo depois, meu pai morreu em abril. Em dezembro, minha mãe falece também de câncer. E foi muito doloroso, né? Muito doloroso, porque você se sente sem chão, né? Minha mãe era a pessoa, e foi a única pessoa, que no decorrer da minha vida, enquanto todas as pessoas diziam que eu não ia chegar a lugar nenhum,
ela era a única pessoa que duvidava disso. Nessa volta para o Brasil, a gente decidiu voltar, eu e minha esposa, porque eu acreditava que a música e toda essa experiência de ter tocado com tantos artistas durante toda a minha carreira, a gente imaginava que a gente podia fazer diferença com esse instrumento. Eu toco porque essa é a minha voz, e eu toco porque eu tenho um gozo no meu coração. E tudo isso eu expresso justamente na hora que eu toco. A minha vida, por mais complicada e difícil que tenha sido no início, eu vejo que hoje eu tenho muita bagagem para poder fazer diferença na vida de muita gente. Eu não digo isso somente de uma questão de experiência pessoal, mas digo do ponto de vista técnico, né? No caso do meu instrumento. Eu digo isso na questão que vai muito mais além, né, da questão técnica, que é de fazer música e comunicar através dela. Meu nome é Ivan Torres, sou baiano, brasileiro e amo tocar e toco bateria.